O Deus que nos ama e nos perdoa. Olha para o seu irmão e fala: Jesus te ama. Ele te perdoa. Dá uma salva de palmas, Senhor, que Ele te... Abre lá, Isaías 42, 3. Essa é uma palavra profética a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Livro de Isaías, capítulo 42, versículo 3. Esse é um dos profetas maiores porque ele escreveu uma quantidade maior, não porque ele era maior em qualificação ou maior em entendimento ou compreensão do que os outros, mas pela quantidade de escrito, a quantidade de profecias que o Senhor falou com ele. E ele escreve assim: não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, com fidelidade fará justiça. Vá lá agora para Mateus 12, 20. Livro de Mateus, capítulo 12, verso de número 20. Mateus vai trazer de novo, falando também sobre o Senhor. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Papai querido, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por essa semana que o Senhor nos proporcionou. Pelo trabalho, Senhor. Obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado, Senhor, pelas vitórias. Obrigado, Senhor, pelos momentos de aflições, de dificuldades, de luta. Sabemos que o Senhor está conosco em toda e qualquer situação. Espírito Santo de Deus, fala com cada um nesta noite, de uma forma especial, papai. O Senhor conhece a cada um de nós. O Senhor conhece a nossa história. O Senhor conhece, Senhor, o nosso passado. O Senhor conhece, Senhor, o nosso futuro. Tudo vem de Ti e tudo é para a Tua glória e para o louvor do Teu nome. Espírito Santo de Deus, fale com cada um de nós. O Senhor tem liberdade, Senhor, no nosso meio. É no nome amado de Jesus Cristo que nós te louvamos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém? Eu estava ouvindo uma ilustração sobre... Tem outras versões que diz cana. No hebraico quer dizer caule. E o pastor Luciano Subirá, quando ele foi para o Paraná, cidade de Guarapuava, ele veio de São Paulo, e ele foi convidado por um agricultor que plantava trigo a conhecer a sua lavoura. E o proprietário tinha uma caminhonete, e ele entrou no meio da lavoura e foi andando e conversando com o pastor Luciano Subirá e dizendo: olha aqui, eu faço isso, faço aquilo, precisa olhar o campo assim, assim. E o pastor Luciano estava agoniado, vendo que aonde aquela caminhonete de mais de 1 tonelada passava, todo aquele trigo ficava deitado, porque a roda ia passando sobre eles. E ele, na sua ignorância sobre lavoura, falou para ele: bom, eu não sei até quando você vai ter trigo, porque toda vez que você passa, você vem muito por aqui? Falou: venho. Falou: não sei se você vai ter lavoura para colheita, porque toda vez que você vem aqui, você passa por cima do trigo e acaba matando todo ele.
Aí o agricultor começou a dar risada e falou: não, pastor, desce da caminhonete, vou te mostrar algo aqui. O senhor está vendo aquela região, aquela parte ali do trio que está mais baixo? O senhor consegue ver que tem exatamente um trio ali? Consigo. Aí o pastor Luciano falou assim: você está dizendo para mim que ele se levanta? Sim, ele se levanta. Ah, é impossível. É mais de 1 tonelada passando por cima do trigo. Falou: pastor, só é impossível quando você desceu, pegou o trigo, pegou aquele caule e esmagou com o dedo. Aí ele falou assim: agora ele não se levanta mais. Quando se esmaga. A palavra de Deus está dizendo que ele não esmagará aquele que caiu, aquele que está deitado, aquele que está prostrado. Ele não apagará o pavio que ainda está fumegando. Se está fumegando, porque ainda tem condições de se levantar, condições de voltar a queimar de novo, a arder de novo o fogo da paixão pelo Evangelho e por Cristo. Então, a palavra de Deus está dizendo que Jesus, ele não vai vir, ou ele não veio, ou ele está trabalhando na nossa vida. E quando João vê um povo fazendo coisa errada, fala assim: Jesus, vamos orar para que desça fogo do céu e consuma esses aqui. Jesus vai dizer assim: olha, eu não vim para condená-los, mas eu vim para salvá-los. Então eu quero trabalhar com você nesta noite por alguns personagens. Ontem nós falamos um pouco por cima sobre eles. Hoje eu quero entrar um pouco mais a fundo sobre cada um deles e mostrar o amor de Deus para com essas pessoas. Então vamos lá. O nosso primeiro personagem está aí para você: Arão, irmão de Moisés. Então abra a Bíblia em Êxodo 32, do verso 1 ao verso 5. E nós vamos conhecer esse homem, segundo o livro da palavra do Senhor. Êxodo quer dizer saída, aqueles que saíram da escravidão do Egito. Preste atenção na leitura. 32, a partir do verso 1 até o verso 5, diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhe Arão: tirem os brincos de ouro das suas mulheres e dos seus filhos, das suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos e ouros e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformou tudo num ídolo, que moldou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Arão foi escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote, aquele que ia representar o povo diante de Deus. Moisés tinha subido ao Monte Sinai, para receber de Deus as tábuas da aliança, dos 10 mandamentos. E a Bíblia diz que ele esteve ali 40 dias e 40 noites, e o Senhor estava falando com ele. Passado alguns dias, o povo viu que Moisés não descia. E ele vai chegar agora para Arão, que acompanhou tudo o que aconteceu lá no Egito, as pragas que vieram. Ele era o intérprete de Moisés, estava com Moisés em todos os acontecimentos. Tudo que aconteceu, tudo que se passou, tudo que Deus fez, ele era testemunha ocular do que estava acontecendo.
Mas nesse período, nesse interim, desse tempo que Moisés estava lá em cima, no pico do monte, e o Senhor ministrando a ele, e o Senhor falando com ele, e o Senhor escrevendo com o seu próprio dedo as tábuas da aliança, o povo chega a Arão e diz: Arão, faz um Deus para nós, porque nós não sabemos o que aconteceu desse Moisés que nos tirou do Egito. Ele, em vez de tomar uma atitude de dizer: não, meu povo, não façam isso, isso é idolatria. Nós saímos desta idolatria que era no Egito. Hoje nós não somos mais idólatras. Hoje nós temos um Deus. Não. O que ele fez? Ele disse: fala para as suas mulheres tirar os seus brincos, as suas filhas, tragam o ouro que você tem, e nós vamos fazer um ídolo. A Bíblia vai dizer que ele jogou no fogo o ídolo, derreteu todo o ouro, jogou o ouro no fogo, derreteu, e ele com ferramenta própria moldou e fez um bezerro de ouro. Depois que esse bezerro estava fundido e estava ali na frente do povo, ele edificou um altar diante do bezerro e disse ao povo: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. A pergunta é: será que eu e você daríamos uma nova chance a esse homem? Eu e você colocaríamos ele como representante sacerdotal para o povo? Eu e você escolheríamos a família dele para ser aquele que levaria o sacrifício uma vez por ano diante de Deus e espargir o sangue para o perdão do pecado do povo? Mas vai lá para o 22, no mesmo capítulo. Moisés está no monte e ele desce. Nós vamos chegar nessa parte depois. E ele vai conversar com Arão. Olha o que Arão responde: não te enfureça, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse: quem tiver enfeite de ouro, tragam-no para mim. O povo trouxe-me o ouro, e eu joguei no fogo, e surgiu esse bezerro. Foi assim que aconteceu? Não foi. Além de ser um idólatra, é um mentiroso. Você confiaria o sacerdócio, ou o sumo sacerdócio, a um homem desse? Mas Deus é um Deus de amor, e Deus é um Deus que perdoa. Se você for o livro para frente em Levítico 8, você vai ver que Deus o perdoa e Deus mantém a sua palavra conforme tinha prometido a ele. O unge como sumo sacerdote do povo. Um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que não leva em consideração os nossos erros, as nossas atitudes, desde que eu e você nos arrependa do que nós fizemos. Desde que eu e você compreenda e entenda que nós pecamos diante de Deus, que nós pisamos na bola diante de Deus, que foi atitude impensada, que foi um erro viver no pecado, um erro levar o povo ao pecado. O Senhor nos perdoa. Mas você vai ver um pouco mais à frente, no capítulo 9 de Levítico, os seus filhos não entendem tudo que está com ele acontecendo. E a Bíblia vai dizer: não coloque fogo estranho no altar, porque quem acendeu o fogo no altar foi Deus. E eles chegam agora com fogo estranho diante do altar, e os seus 2 filhos morrem fulminados diante da presença de Deus. E
naquele tempo, o sacerdote nem podia fazer o funeral dos filhos, porque ele não poderia tocar no morto. Deus perdoa os nossos erros. Deus nos ama. E o desejo dele não é que eu e você viva no erro, mas as consequências dos nossos erros, eu e você vamos arcar com elas. Amém? Seguindo. Moisés, líder de Israel. Mesmo capítulo, no verso 32, do 7 ao 7, primeira parte. Tudo isso que nós falamos agora sobre Arão, Moisés estava lá no monte, falando com o Senhor. E o Senhor já sabia o que estava acontecendo lá embaixo. Já sabia que Arão estava fazendo um bezerro de ouro para que todo Israel, mais de 1 milhão de pessoas, se prostrasse diante daquele bezerro, dizendo: esse é o Deus que nos tirou do Egito. Olha o que Deus fala para Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se muito depressa e desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifício e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Moisés não está sabendo de nada. Olha o que Moisés fala. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés não sabe do que está acontecendo. Ele vai dizer: porém suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que te acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diria os egípcios: foi uma intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende do fogo da tua ira, tem piedade, e não traga este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os teus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei toda esta terra que lhe prometi, e será a sua herança para sempre. Moisés aqui intercede pelo povo, estando ainda lá em cima, no cume do Sinai. Mas olha o que acontece, continua aí. Sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, e por elas estavam gravadas, fora escrita por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Estão fazendo festa. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Aquelas tábuas que Moisés estava na mão representava a aliança de Deus com o povo de Israel. Se você notar,
Deus começa dizendo: o teu povo, não é povo dele, o teu povo já se corrompeu e fez um ídolo, está se prostrando diante dele, dizendo: esses foram os deuses que nos tiraram do Egito. Menos de 40 dias, o povo se corrompeu. Menos de 40 dias, o povo esqueceu de tudo que Deus tinha feito no Egito. E muitas vezes nós somos assim. E muitas vezes nós somos que nem Moisés. Nós estamos, alguém diz para nós: olha, tal pessoa fez assim, assim. Não, não, não. Não é assim. Eu conheço. Eu sei quem é. Alguns até dizem: eu coloco a minha mão até no fogo por ele, por ela. Não estava sabendo. Ele estava agora dizendo para Deus: não, Deus, se arrepende da sua ira. Moisés está agora ensinando Deus a ser Deus. Mas quando ele desce e vê o que está acontecendo no acampamento, ele fica irado, indignado, que ele pega aquelas tábuas da aliança que representava o concerto de Deus com o povo, e pega e joga elas no chão e quebra. Se pensarmos bem nesse ato de Moisés, Moisés está dizendo para Deus: Deus, eu não quero mais. Eu sei que a minha missão é falar da sua lei para o povo, mas eu não quero mais. Senhor, tudo que eu aprendi lá em cima não tem valor nenhum. Pá! Tudo que o Senhor fez, o Senhor lavrou essas pedras, o Senhor escreveu com o seu próprio dedo, o Senhor está fazendo uma aliança com o povo. Pá! Não tem valor para mim. Se fosse você, se fosse eu, daríamos uma nova chance? Ele continuaria sendo líder do povo? Você ainda o colocaria na frente daquele povo? Abra lá, 34. Vai um pouquinho à frente. Do verso 1 ao verso 8. Deus é um Deus que nos ama e nos perdoa. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nela escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Quem que quebrou? Moisés. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, semelhante às primeiras, e as subiu ao monte Sinai. Logo pela manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levantando nas mãos, as tábuas de pedra. Então o Senhor desceu da nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor, e passou diante de Moisés e proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração. Deus dá uma nova chance para Moisés. Deus dá uma nova chance para mim e para você.
Não importa o nosso erro, não importa o nosso pecado, não importa a nossa falha, não importa onde nós tropeçamos, a partir do momento que eu e você nos arrependemos, entendemos e compreendemos o nosso erro, Ele nos perdoa. Ele não esmaga a cana quebrada. Ele não apaga o pavio que fumega. Será que eu e você daríamos uma nova chance? Terceiro, Pedro, líder da igreja. Vai lá para Lucas capítulo 22, do verso 54 ao 64. Livro do médico amado. Capítulo 22. Pedro é o discípulo que Jesus morou na casa dele, onde aconteceu que 4 amigos levaram um paralítico. A casa estava cheia, a multidão estava ao redor. Eles não tinham como não tinham como entrar com o paralítico, porque tanta era a multidão. Eles subiram no telhado e desceram o paralítico pelo telhado. Jesus estava na casa de Pedro. Quando Jairo foi falar com Pedro, quando Jairo foi falar com Jesus, Pedro estava ali. Pedro acompanhou, foi um dos discípulos, Pedro e João e Tiago, que subiram no quarto da menina Talita e viu o Senhor ressuscitando ela. Pedro foi aquele que, antes dele ir para a casa de Jairo, a mulher do fluxo de sangue tocou na veste de Jesus. Pedro foi aquele que disse assim, quando Jesus perguntou, alguém me tocou? Falou, mestre, está de brincadeira, né? Tem tanta gente aqui, a gente é exprimido, a gente parece sardinha, segundo a tradução do Claudinei Alves, a gente parece sardinha no meio aqui, todo mundo está esbarrando na gente, e o Senhor fala para mim, alguém me tocou? Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E ela foi curada instantaneamente, porque tocou nas vestes de Jesus Cristo. Pedro é aquele que está no monte e vê Jesus, as suas vestes ficam brilhando. E tem uma voz do céu, diz, esse é meu filho amado, a ele ouvi. E Pedro fica num estado tão assim delirante, fala para Jesus, Jesus, como é bom estar aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Elias. Olha o que acontece com Pedro quando Jesus é preso. Lucas 22, a partir do 54. Então, prendendo Jesus, levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada ouviu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse, este homem estava com ele. Mas ele negou, mulher, não conheço. Pouco depois, um homem ouviu e disse, você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou.
Senhor voltou-se, olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Será que eu e você, depois de tudo que Jesus ensinou a Pedro durante 3 anos, tudo que Pedro viu nesses 3 anos, naquele momento, ele foi um dos que disse assim: Senhor, todo mundo pode te abandonar aqui, todo mundo pode te deixar, mas eu não. Eu vou com o Senhor até a morte. Ele teve que coragem de negar o autor da vida. Ele teve coragem de dizer: eu não conheço. Não sei. Em outro livro está dizendo que ele começou a praguejar e ficou bravo e falou: não sou eu. Será que eu e você daria uma nova chance a essa pessoa? Eu e você colocaria ele como o líder da igreja? Veja o que aconteceu com esse homem. Vai lá para Atos. Atos 15, se não me engano. 5:15, isso mesmo. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Entendeu quando ele teve o encontro com Jesus, Jesus ressurreto, glorificado o seu corpo. Jesus estava na praia, ele estava pescando junto com alguns dos discípulos. Jesus estava ali e eles estavam pescando e não conseguiam pegar nada. Jesus fala: joga a rede do lado direito. Eles jogaram a rede do lado direito e puxaram, e Pedro falou: é o Senhor. Colocou a roupa e pulou na água e foi se encontrar com o Senhor. Para cada negação de Jesus a Jesus naquele dia, dizendo que não conhecia, Jesus pergunta a ele: você me ama? E Pedro responde: tu sabes que eu te amo. Você me ama, Pedro? O Senhor sabe que eu te amo. Pela 3ª vez o Senhor pergunta de novo: Pedro, você me ama? Senhor, tudo, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe que eu te amo. A partir daquele momento, ele entendeu o coração de Cristo. Ele entendeu o coração de Deus. Ele saiu dali e ele não se importava mais com o que ia acontecer com a vida dele. Ao ponto de quando ele passava, as pessoas colocavam os doentes na calçada e pelo menos aquele que passava a sombra de Pedro sobre ela, as pessoas eram curadas. Deus nos usa a partir do momento que eu e você o conhecemos e temos intimidade com Ele. Quando eu e você somos gratos a tudo que Ele tem feito na nossa vida. Coloca a próxima tela para mim, por favor. E nós terminamos. O que Deus, que o nosso Deus, que Jesus Cristo fez na sua vida. Como você era antes de conhecer a Ele? Que vida você vivia antes de conhecer a Ele? Quais foram os erros e os pecados
que você cometeu que Ele perdoou? Será que eu e você confiaria em você mesmo para uma missão nessa terra? Para falar do amor de Jesus a outra pessoa? Muitas vezes nós nos esquecemos do que Cristo fez na nossa vida. E muitas vezes nós murmuramos por coisa à toa. Reclamamos de coisas que estamos de barriga cheia. Deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa vontade. Estamos muitas vezes que nem Arão, dizendo a Moisés: foi esse povo. Você conhece esse povo, Moisés? Eles que vieram a mim. E eu só pedi para eles: tragam ouro. E aí eu joguei no fogo e de repente saiu esse bezerro. Culpa não é minha, a culpa foi deles. Isso acontece com Moisés também, quando Deus diz para Moisés: olha, Moisés, fala para a rocha e a rocha vai dar água. A Bíblia vai dizer que Moisés era o homem mais manso da face da terra. E naquele momento ele ficou tão bravo que ele pegou o seu cajado e pá! Bateu na rocha. E lá na frente, Paulo vai dizer: a rocha era Cristo. E quando ele chega lá embaixo, passado algum tempo, ele fala para o povo: por causa de vocês, eu não vou entrar na terra. Falamos isso um pouco ontem. Muitas vezes nós transferimos as nossas mazelas, os nossos erros para os outros. A culpa é de Deus. Se Deus não me trouxesse para o Japão, eu não estava vivendo essa situação. A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe. A síndrome de Adão. Quando Adão, Deus chega e começa a falar: Adão, Adão, conhecedor de todas as coisas, brincando com Adão, né? Adão está escondido e fala para Deus: eu ouvi a tua voz e tive medo. Você comeu da árvore que eu te falei que não deveria comer. Adão vai dizer: foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa é sua, Deus. Eu estava bem até agora. Foi o Senhor que me deu ela. E ele vai chegar para Eva e vai dizer: Eva, por que você comeu, filha? A serpente me enganou. E hoje nós fazemos isso. A culpa é do chefe. Eu não dou produção porque o chefe pega no meu pé. A culpa é do meu filho. A culpa é da minha filha, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa. A culpa é do Japão. A culpa é do Brasil, da Dilma. E nós mesmos não reconhecemos os nossos erros, não reconhecemos que somos murmuradores, não reconhecemos que nós somos ingratos. Ao levantar da cama, em vez de agradecer a Deus: Deus, obrigado por mais um dia. Deus, obrigado porque eu estou vivo. Obrigado, Senhor, porque eu posso trabalhar. Obrigado, Senhor, porque eu tenho um trabalho. Obrigado porque eu estou respirando. Eu olho para fora, está chovendo. Ah, chuva de novo. Será que eu e você confiaríamos em nós mesmos para levar as boas novas a outras pessoas? A Bíblia nos diz que os anjos gostariam de fazer isso, mas Ele deu a responsabilidade para cada um de nós. O meu e o seu testemunho fala muito mais do que as palavras. Como eu e você vivemos lá fora mostra em que Deus nós cremos.
Que evangelho nós estamos pregando lá fora. Graças a Deus que Ele nos ama, que Ele nos perdoa. E a partir do momento que eu e você nos arrependemos, Ele diz para mim e para você: não me lembro mais. Eu lancei os seus pecados no mar do esquecimento. Não vou trazer mais à tona. Fique de pé, por favor. Quero chamar o louvor aqui à frente. Coloca só a última tela para mim. Graças a Deus, pois Ele não esmaga e não apaga. Jesus não quer esmagar a sua vida. Ele quer te libertar.